Reverendas irmãs, prezados amigos, vocês que hoje conosco celebram esta Eucaristia para santificar o santo dia do Senhor, e vocês que nos assistem no Facebook do Mosteiro São Paulo da Cruz e da comunidade Reset. Eu disse domingo passado para vocês que nós iríamos, nessas 3 semanas, domingos, ouvir as parábolas de Jesus, as parábolas do reino de Deus. Vocês se recordam na semana passada qual parábola que a gente ouviu, não é verdade? A parábola do semeador e daqueles 4 tipos de terrenos. E a chamada que nós recebemos foi que nós devíamos frutificar. E Jesus continua com as suas parábolas. São comparações onde o povo simples da época podia associar. E através dessas associações tirar uma mensagem. Jesus vai falar então a parábola do joio e do trigo. Jesus vai falar a parábola do fermento, a parábola da semente de mostarda. Nós hoje, entrando na liturgia da palavra de Deus, nesta Santa Missa, ouvimos primeiramente um trecho do livro da sabedoria. E o que esse trecho que nós hoje ouvimos anuncia? Diz assim: a sabedoria de Deus governa tudo. Vamos dizer juntos? A sabedoria de Deus governa tudo. Meu irmão, minha irmã, Deus existe. E Ele rege o mundo que Ele criou. O mundo que Deus criou, nós dizemos no creio, as realidades visíveis e as realidades invisíveis. Ou seja, os anjos, o cosmo e o ser humano. Tudo criatura de Deus. E Deus rege todas as coisas com uma potência, com uma força que hoje a gente pode entender até melhor. Que potência é essa? Que força é essa que Deus tem, que rege tudo que Ele fez, as obras dEle, todas as obras, desde o início da criação até hoje? Esta potência, esta força de Deus se chama vontade. A vontade divina. Esta sabedoria de Deus, o querer de Deus, é a potência de Deus que rege todas as coisas. Todas as coisas são conduzidas por Deus. Todas as coisas, todos os acontecimentos estão na mão de Deus. A história da humanidade, todos os passos que damos, os sofrimentos que passamos, inclusive o cosmo, o universo, o desenvolver das estrelas, o correr das águas, a vida do ser humano, está tudo dirigido por Deus, está nas mãos de Deus, está na vontade de Deus. Mas é preciso se perguntar: como se dá o agir de Deus? E o agir de Deus se dá de um modo que talvez a gente não saiba bem como compreendê-lo. Porque o agir de Deus é diferente do nosso. Vamos entender um pouquinho como que é o nosso agir. Agitado, ansioso, apressado, turbulento. Como que é o nosso agir?
briguento, rabugento. Como é o nosso agir? Enciumado, ferido, machucado, impacientado. Como é o agir de Deus? O livro da sabedoria diz que uma coisa inacreditável, mas que precisa ser dito. O livro da sabedoria diz: é preciso que nós nos tornemos humanos. Que coisa é essa? Eu já não sou um ser humano? E Deus diz que é preciso que nós nos tornemos humanos. Há uma expressão aqui no livro e diz assim: olha só, que o justo seja humano. Então, o agir correto, o agir justo, o agir verdadeiro, que deve ser como o agir de Deus, é aquele agir que é como humano. Vocês não acham que nós é que devíamos ensinar Deus a ser humano? Nós que somos seres humanos. Nós devíamos ensinar a Deus então o que é ser humano. Mas é exatamente o contrário. Nós, seres humanos, não sabemos mais o que é ser humano. Então nós temos que voltar a Deus para entender de Deus como é o agir dele. Então vamos lá, vamos dizer juntos: Deus age. Qual é a resposta? Sim ou não? Sim, Ele age. E como Deus age? Vamos dizer juntos: Deus age divinamente. E o que é agir divino? O que é o agir correto? O que é o agir santo? É ser humano. O agir divino é ser humano. Nós perdemos a noção de que Deus nos fez humanos. Deus nos fez para a gente agir como ser humano. O que aconteceu com a nossa geração? Será que nós não sabemos mais agir e temos que aprender com os cachorrinhos? Nós vamos ter que aprender com os animais como que se age? E Deus desejava que nós aprendêssemos dele como se age. E Ele criou-nos para que nós possamos agir com o agir que Ele quis pôr em nós. E Deus divinamente colocou em nós o agir humano. Vamos erguer as mãos e dizer: Senhor, coloque em mim o agir humano. E eu serei divino. Sabe o que é o agir humano? O salmo de hoje rezou: Deus é paciente, bondoso, cheio de ternura e compaixão, fiel. Olhem, o agir humano é quando a gente descobre que a maneira de viver e de se comportar e de agir tem que ser fiel, verdadeira, cheia de ternura, paciente, bondoso, misericordioso. Como a gente não entende essas coisas? Porque nós caímos no pecado, e o pecado nos dominou pela força diabólica. O ser humano virou desumano. Então Jesus teve que contar uma parábola. Ele conta a parábola do reino, a parábola do fermento, a parábola da semente. E Jesus é interessante, ele fala: o reino de Deus, o agir de Deus, a obra de Deus é como um homem que lançou uma semente, plantou uma semente. O reino de Deus, o agir de Deus é como uma mulher que colocou fermento na massa. Veja, Jesus fala de homem e de mulher.
O homem que joga a semente, a mulher que prepara a massa. Vamos falar das mulheres. A mulher que pega a massa, pega a farinha, bota água, e ela começa a amassar aquilo, pega um pouquinho de fermento e joga. E o que essa mulher, a dona de casa, a cozinheira, a mãe... E hoje em dia, quanta gente fazendo pão, né? Tanto pai quanto mãe, quanta gente fazendo pão em casa, pegando o pão para alimentar a família, para fazer o bolo para cada dia, ainda mais que nós estamos em quarentena, está cozinhando um pouco mais, está fazendo um pouco mais as coisas em casa, e a gente pode entender bem essa lição. Diz que o fermento na massa faz a massa crescer. Jesus ensina que o reino de Deus é misterioso. Ele é pequenino, mas faz crescer. Por isso que para tomar parte do reino de Deus tem que ter paciência. Se a gente quiser comer um pão bem cozido, primeiro ele tem que crescer e depois tem que assar. Tem que ter paciência. Nossos avós falavam, não é? Quem quer as coisas muito rápido, come cru. Come cru. Então, a paciência. O reino de Deus é que nem a mulher que tem paciência. E ela vê que a coisa vai crescer. E vai esperando. E aquele fermento vai levedando e a massa vai crescendo. O reino de Deus é que nem o homem que jogou uma sementinha de nada na horta. Mas ele esperou e aquela sementinha virou uma árvore. Uma árvore maior do que as outras. O reino de Deus, para a gente poder experimentar o reino de Deus, tem que ter paciência. Então vamos lá. Houve uma parábola que Jesus falou e explicou. Qual foi a parábola que ele hoje falou e explicou? A parábola do joio e do trigo. Essa parábola é muito importante, é muito séria, porque Jesus mostra que o campo, hoje na parábola de Jesus, o terreno é o cosmo, é a sociedade, é o trabalho da gente, é a vida na cidade. E tem dois tipos de semente: a do bem e a do mal. Porque a semente somos nós agora nessa parábola. Na parábola da sementeira da semana passada, Jesus era a semente, né? Agora hoje, nós somos a semente. A semente que se abriu para a força do bem e a semente que se abriu para a força do mal. Jesus mostra que existe a obra de Deus no mundo, mas o diabo vem para estragar tudo. E o diabo vai tentar estragar a lavoura divina. Nosso Senhor deixa claro que todos nós que estamos nesta terra passaremos por uma dura prova. E essa prova é diabólica. Ou seja, o demônio vai querer construir a sua casinha do lado da nossa. E as pessoas é que vão escolher que lado querem ficar, do bem ou do mal. E se a gente escolhe o lado do mal, nós vamos ter as consequências do mal. O que é o lado do mal? O joio. O que é o joio? É um fruto vazio. Você já viu a semente, o pé de joio? É que nem o trigo, mas não tem nada dentro. É vazio, é xoxo. Agora o trigo não, tem o grão dentro. É que nem arroz, né? Tem aquele arroz que tem o grão dentro e tem aquela plantinha que é vazia, não tem nada. Você aperta, é vazia, não tem nada. É um disfarce de arroz. Então, chegou um momento na nossa vida muito sério. Nós vamos ter que, primeiro, fazer a escolha. Que lado você quer ficar? O lado do bem ou o lado do mal? Quem você vai deixar conduzir a sua vida? Deus ou as influências do diabo? O inimigo de Deus. Porque as criaturas, nós temos um inimigo, Satanás.
Não se deixe levar por ele. Mas Satanás é forte e ele seduz muitas pessoas. E então Jesus conta que nesse reino foi semeado as duas sementes e os empregados da semeadura falam para o dono do terreno: vamos arrancar essa má semente, vamos arrancar esse joio, vamos arrancar o mal já. Diga comigo: vamos arrancar o mal. De novo. Vamos arrancar o mal já. E o Senhor disse: calma. Esse é o grande perigo da nossa vida. A gente se achar bom e achar que os outros são maus e arrancar fora todo mundo. Esse presta, aquele não presta. Há uma mania no nosso povo de falar para as pessoas: aquela lá não presta, aquele lá presta, aquela lá não é boa, aquele não é do bem. Nosso Senhor diz que isso não se pode fazer. Quem vai julgar é Deus no fim. Enquanto não chegou o fim, nós já estamos no fim? Não, nós estamos na prova. Você está na prova, não está no fim. A prova não acabou. Você não está no fim da prova. Nós estamos no meio da prova, no caminho da prova. Nossa vida aqui está na prova. E a nossa vida é um ter que crescer com as forças malignas do nosso lado. E nós vamos ter que ter a paciência de saber esperar e a tolerância para aprender a conviver e a capacidade de valorizar e ainda querer que dê certo, porque o desejo de Deus é que o maior número possível de filhos se salvem. E enquanto nós estamos a caminho, na prova, nós vamos tentar ver se fica bom, fica bom, fica bom. Olha para o teu filho e tenha a esperança de que vai dar certo. Olha para os teus amigos, tenha a esperança que vai dar certo. Olha para as pessoas que estão ao seu lado e tenha a esperança que vai dar certo. E investe no bem, investe no bem. Mas não corta, não arranque, não jogue fora o ser humano. Ser humano é ser capaz de perdoar. O que é ser humano? Eu queria apelar ao seu coração: perdoa tudo, tenha mais paciência, não julgue já, porque as coisas não acabaram ainda, o fim não chegou, nós estamos ainda na prova, e nós podemos nos confundir, nós podemos nos precipitar. Cuidado com os juízos que se precipitam, como chuva, que caem, e a gente se engana. É preciso manter a calma. É por isso que é uma profecia de Isaías que diz: a vossa conversão reside na calma. Quem não é calmo não é convertido. E você como é? Como eu sou? A conversão da gente se dá na calma. É saber esperar, saber deixar o tempo passar, saber deixar crescer. É claro, eu quero encerrar lembrando uma coisa: não se trata de ser imprudente. Vai deixar acontecer, vai deixar rolar, vai deixar até o fim, vai como quer. Não se trata de ser imprudente. Por quê? Porque o mal pode sufocar o bem. Guarde essa frase, vamos dizer juntos. O mal pode sufocar o bem. Não se trata de aceitar tudo, deixar correr tudo. Apenas se trata de não julgar o outro.
respeita a escolha dos outros. Respeita a escolha dos seus irmãos. Não seja você o juiz deles. No caminho, alguns são joio, alguns são trigo. Respeite. Quem vai botar no inferno ou no céu, não somos nós. Quem vai fazer isso é o Senhor. Essa parábola é muito séria. Por que Jesus contou então daí a parábola da semente? E por que contou a parábola do fermento? Porque o grande mistério do agir de Deus, Deus age, a sabedoria de Deus age, a vontade de Deus se manifesta, mas Ele age aonde? Na paciência e na calma. As coisas pequenas ficarão grandes. É como o vírus. O pequenino vírus virou um problema mundial. As coisas pequenas ficarão grandes. É este o sinal do reino de Deus. O reino de Deus era assim. É que nem o vírus. Ele vai começar pequeno e vai ficar grande. Assim é a nossa vida. Ela é pequena, mas ela pode ter um sentido enorme. Assim é o fermento na massa. Para solucionar os problemas, é preciso ter paciência. Para solucionar os problemas, é preciso ter calma. Para solucionar os problemas, é preciso ter tolerância. Vamos encerrar nossa meditação desta noite, então. Nós estamos num momento de pandemia, estamos num momento que está exigindo da gente o quê? O quê? Paciência, tolerância, recolhimento, afastamento, solidariedade, compreensão. Não é um tempo para a gente ficar brigando, xingando, se revoltando, não aguentando mais ficar em casa, não aguentando mais ver as pessoas, não aguentando mais. Não é um tempo para isso. É um tempo para a gente fazer a prova, passar por essa prova, deixar acontecer em nós os mistérios do reino de Deus. Medite nisso e nessa missa hoje, nesse domingo, peça ao Senhor a paciência do reino de Deus. Ó Maria concebida sem pecado.